Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Oh, glórias, já anota o título aí. Por que eu? Aleluias. Abra comigo a palavra do Senhor em Lucas 1. Lucas 1, a partir do versículo 5. Por que eu? Aleluias. Lucas 1, a partir do 5, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arã. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal, conforme a sua escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Coloca a tua mão sobre essa palavra. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis aqui o teu povo, a tua igreja, Senhor. Eis aqui, Senhor, para falar da tua palavra. Não é palavra do homem, mas é a tua, a que vem do céu. Como foi ministrado agora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Pai. Qual a palavra necessitamos para o tempo de hoje? O que é que precisamos ouvir, Paizinho, para esse tempo onde temos visto e ouvido tantas coisas más, Pai? Fala conosco, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Me usa para louvor de tua glória, Pai. Assim, Senhor, como Zacarias foi escalado para aquele dia, eis-me aqui escalada para esse dia, Pai. Eis-me aqui escalada para esse momento, Pai. Vem, Senhor, fala conosco, Pai. O que é que o Senhor precisa para esse tempo? O que necessitamos para esse tempo, para esse século, para este fim de tempo? O que é que necessitamos ouvir, Pai? Vem e fala conosco. Queremos ser cheios do teu Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Aleluias. Desde o fim do ano passado, o Senhor falava comigo sobre João Batista. Eu falava para o Éder, cada vez que eu lia alguma coisa, cada vez que eu via alguma coisa, eu corria lá, eu mandava, dividia com ele, falava: olha isso. Eu lembro que a Lumara mandou alguma coisa para mim, eu não lembro o que era. E aí eu falei para ela assim: olha, eu pergunto para o Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que é que o Senhor quer? E eu falei ainda para ela assim: o Senhor tem me dito sobre João Batista. Queridos, passou o tempo e nada. Não me preparei para esse tempo, não busquei a palavra do Senhor para esse tempo. Mas aí quando chegamos no Tiroleste, para minha surpresa, foi um dia com 3 ministrações recheada de João Batista. E ali eu entendi que era o Senhor dizendo que nós precisávamos ouvir algo sobre João Batista. Nós precisávamos ali estar buscando o que é que o Senhor tem. Você já parou para pensar qual é a mensagem da sua vida? Já parou para pensar? Já perguntou para o Senhor: Senhor, qual é a mensagem da minha vida? As pessoas vão me olhar e o que é que eu vou carregar?
Quando eu chegar próximo às pessoas e eu for falar, o que é que elas vão ouvir? Qual a mensagem que eu tenho? Porque existia, João tinha uma palavra a seu respeito, que nós vimos ali no finalzinho, que dizia o quê? Ele será grande aos olhos de Deus e cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Por que é que você nasceu? Já parou para perguntar para o Senhor o porquê? Por que dessa batalha? Você está aqui. Por que você olha para o lado e tantas pessoas não estão mais? Tantos parentes não estão mais? Pessoas que você conhece, pessoas que passaram pela tua vida e não. E por que você ainda está aqui? Então nós precisamos entender qual o propósito da nossa vida. Por que o Senhor nos criou? Nós precisamos entender qual é esse propósito. Então por que Deus tem investido em você? Por que tem te ensinado ou tem insistido tanto em te manter de pé? Porque entre os dias mais importantes da nossa vida, porque existem vários dias que para nós lembramos e sempre nos alegramos, mas entre os dias mais importantes das nossas vidas tem dois que são primordiais: o dia que eu nasci e o dia que eu descobri por que é que eu nasci. O dia que você nasceu e o dia que você descobriu por que é que você nasceu. O que é que o Senhor tem sobre a tua vida? O que é que o Senhor quer sobre a tua vida, sobre a minha vida? É isso que nós precisamos nos alegrar. Tem pessoas que ela passa uma vida inteira sem saber o porquê nasceu, sem saber o porquê o Senhor chamou. Às vezes está dentro da igreja, está dentro da casa do Senhor e não sabe o porquê. Nós precisamos entender, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Existem vidas que nós vamos alcançar para o Senhor. Ele vai usar os teus lábios, Ele vai usar o teu abraço, Ele vai usar o teu cuidado para essas vidas. Então qual é o teu propósito? Nós precisamos entender isso. E nós vamos falar de alguém que nasceu com um propósito lindo, de preparar o caminho para o ministério de Jesus Cristo. Gente, já pensou isso? Porque se você lê Lucas 1, ele é enorme, mas ele é maravilhoso. Você vê ali o anjo falando, o mesmo anjo que profetizou sobre Maria, dizendo: você vai carregar aquele que será o único, o justo, aquele que vai salvar todo mundo. Foi o mesmo anjo que foi até Zacarias e falou para ele e profetizou como seria esse menino. Ainda disse assim, ó, o mesmo anjo que disse será chamado Jesus, disse será chamado de João. Não João Batista, João. O teu nome, a tua vida e o porquê tem um propósito. Quem nós somos tem um propósito. Então, a história de João, ela é narrada nos 4 evangelhos. Se você for nos 4 evangelhos, você vai ouvir falar da história de João. E ainda foi predita pelos profetas Isaías e Malaquias. Já dizia que ele viria e o que ele faria. Mas nós não podemos esquecer de quem ele era filho. De quem João era filho? Então naquela época, a família a qual você pertencia, a família a qual você fazia parte, ela fazia diferença em quem você se tornaria. Então as pessoas olhavam para a família e já sabia o que aconteceria, já sabia o que eles viveriam. Então as pessoas olhavam para João e já falavam assim: ah, tá tudo certo. Filho de quem? De Zacarias. Ah, vai ser como Zacarias. Vai fazer como Zacarias. Então todo mundo achava e olhava para ele e falava: vai ser sacerdote. Porque o pai e a mãe era de uma linhagem de sacerdotes. Então já se olhava para João e falava: esse vai ser sacerdote. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim: ah, foi para isso que Deus me chamou. Ah, tenho certeza que Deus me chamou para ser professora. Foi para isso. 26 anos esse ano. 26 anos.
Aí às vezes eu pergunto para o Senhor assim: Senhor, por que o Senhor me mantém ainda lá? Eu podia estar só na igreja. Não é lícito o trabalho do Senhor? É lícito. Eu podia estar aqui só servindo a igreja. Podia vir durante o dia, ficar aqui, deixar. Alguém precisa ouvir, alguém precisa falar, alguém precisa chorar. Estou aqui. Mas por que o Senhor me mantém num lugar onde eu tenho que ficar 9 horas do meu dia? Eu pergunto para o Senhor, sabe por quê? Porque eu não vou me mover enquanto eu não tiver uma palavra. Eu só posso me mover, eu só posso ir lá e falar assim: olha, a partir de hoje é meu último dia, a partir de amanhã eu não venho mais aqui para a escola, a partir de amanhã não sou mais professor. O dia que o Senhor me der uma palavra, e Ele ainda não me deu, eu ainda não tenho uma palavra, então eu permaneço trabalhando, porque eu vou permanecer onde Ele disse para eu ficar. As coisas já são muito difíceis. Olha o que a gente tem vivenciado, queridos. Quantos acidentes aéreos, quantos acidentes com chuva. Caucaia, vocês viram como é que estava a Caucaia? Quantas situações. Só se mova se você tiver uma palavra, porque é a palavra que nos move, é ela que nos faz viver aquilo que o Senhor tem. Então eu ainda não tenho uma palavra, então eu permaneço lá. Hoje eu estava me preparando para vir, e um aluno que terminou o 3º ano, agora em dezembro, ele mandou uma mensagem para mim. Aí ele falou assim: Kelly, já não me chama mais de professora, já não sou mais professora. Ela falou: olha, eu estou trabalhando, estou vendendo casas. Se você souber de alguém que tem lá Minha Casa Minha Vida, está precisando. Eu estou vendendo casa na praia. Opa, está vendendo casa onde? Na praia. Deus mandou alguma para mim? Não. E ali ele falando para mim, mas eu achei tão extraordinário. Ele falou assim: eu tô aqui, a hora que eu receber o primeiro, porque, queridos, tem algo que eu me arrependo, é de ter corrigido uma redação, um texto dele, e ter devolvido para ele. Eu devia ter mantido aquela história, aquele papel comigo, para eu saber todos os dias porque que o Senhor ainda me mantém lá. Que história, que tristeza, que choro ao ler a história dele. Que situação. Não sabe, né? O pai nunca foi presente, nunca esteve. A mãe não conhece o Senhor, e a mãe não vivia bem financeiramente falando, e ele mudou de casa, assim como, imagina, ele fez 18 anos, o dobro da idade dele, ele já mudou de casa, de um lado para o outro, saía no meio da noite para não ter que pagar aluguel. Fome, a gente não sabe o que é fome. A primeira vez que ele tentou se matar, ele quebrou esse, que eu não sei o nome, e ele colocaram um outro no lugar, que eu nem sabia que existia, que você podia pôr de animal, que você podia pôr esse, eu não sei o nome, mas ele quebrou tentando se matar, de tão terrível que era a vida. Aí se você analisar, a culpa era dele? Nem era dele. Que vida é essa? Mas algo tão extraordinário, porque ele mandou assim para mim, presta um pouquinho o celular, porque eu não vou lembrar exatamente, que foi agora a hora que eu estava vindo. Mas ele falou assim: olha, o primeiro salário, ele está vendendo casa, não é salário que fala, como é que é? A primeira comissão. Peraí que meu celular nem está me reconhecendo mais. Tanta gente, né? Que mexe que ele já não reconhece mais. Ele falou: a primeira comissão minha. Eu vou só conseguir minha comissão, minha primeira comissão, que aí eu vou voltar a morar em Cotia e vou começar a ir nessa igreja, que eu quero muito ir lá nela, eu quero fazer parte dela, que eu quero voltar muito para a igreja. Eu tô ganhando muita bênção na minha vida, eu quero voltar para a igreja. De qualquer forma que eu consigo, eu quero voltar. Eu tô tendo tanta bênção na minha vida que a primeira coisa que eu quero fazer é voltar para a igreja.
A primeira coisa que eu quero fazer é estar na presença do Senhor. E nós temos bênção o tempo todo. Nós temos um Deus que cuida de nós o tempo todo. E a gente prefere tantas coisas desse mundo. E a gente prefere estar em tantos lugares. A gente prefere estar no conforto da nossa casa muitas vezes do que dentro da igreja, do que servindo uns aos outros. E aquilo mexeu demais comigo, porque a vida dele foi terrível. Em dezembro, ele tinha 2 meninos na sala e assim, eles usavam muitas drogas. Um deles era de família rica, família que tinha dinheiro. Então ele podia fazer todas as coisas erradas, porque se acontecesse alguma coisa, a família ia lá e resgatava ele, tinha dinheiro. O outro, ele tinha 7 irmãos. Se acontecesse alguma coisa errada com ele, os irmãos iriam lá, se reuniriam, tirariam ele. Mas esse aqui, ele não tinha ninguém por ele. Não tinha uma alma para cuidar dele. E aí quando eu ouvi eles conversando numa segunda-feira, ele saindo, ele encontrou esses 2 meninos, perguntou para onde eles estavam indo, e eles falaram que estavam indo buscar drogas. E aí ele foi junto. E ele foi lá. Só que na segunda-feira eu falei: senta aqui na frente dos 2 meninos, deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem quem possa te salvar se acontecer alguma coisa com você hoje. Ele tem, o pai e a mãe dele está lá dentro da casa dele. Se acontecer alguma coisa, ele pode. Esse aqui tem um monte de irmão. Você não tem ninguém que possa te salvar. Eu vou ter que ser franca com você. Não se misture. Não se misture. Nós precisamos entender isso. A vida que o outro tem não é a minha vida. Eu não posso olhar para o outro e desejar o do outro sem saber o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a tua vida. Nós precisamos ter uma palavra para nos mover. Se mova diante de uma palavra. Não faça nada porque eu quero. Não é porque eu quero, é porque Deus quer. Porque um dia que eu levantei a minha mão, no meio de uma caminhada, no meio de uma situação, Ele tomou conta de mim. Ele mudou a minha história. Ele tem mudado a minha história. Eu não vivo mais da forma que eu vivia, diante do engano que eu vivia, pensando em morrer como eu vivia, pensando que minha vida não era boa. Eu cuidava de mim, o Elton cuidava dele, que eram os mais velhos, o Edgar, nem lembro se ele cuidava dele, mas eu lembro que eu tão preocupada com as minhas situações, eu não via que eu tinha uma irmã menor que olhava para mim. E que diante dos nossos perdidos, muitas vezes ela conta, ela não esquece. Então aquilo é um peso para ela. Aí ela fala assim, ó, tinha um dia que eu comia arroz com shoyu. A minha comida era só arroz com shoyu. Nós não estávamos passando fome, não faltava nada, mas nos faltava olhar uns para os outros. Estava tudo lá, ela era menor, a gente podia ter. Então aquilo que foi peso para ela, que fez com que ela buscasse procura com psicólogo, com tudo. Às vezes eu posso olhar e falar assim, isso aí não é nada. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós. Nós precisamos entender qual é o mover de Deus entre nós. Nós precisamos entender o porquê da igreja. Por que que o Senhor nos reúne e nos diz que nós somos noiva? Porque eu posso ficar na minha casa, gente, tem muita pregação tão boa, tanto pastores tão bons. Eu posso ficar na minha casa, mas existe algo na noiva. Existe algo aqui dentro. Existe história que você não ouviria, que eu posso vir contar, que a Lumara contou na quinta, que o João contou no dia dele, que o Paulo contou no dia dele, que o pastor contou no dia dele, que você não ouviria na sua casa. E é esse mover que nos coloca, que nos acessa a Ele. Nós precisamos entender isso.
Ele era filho de sacerdote. Quem era Zacarias? Um sacerdote que trabalhava no templo. Ele tinha uma posição importante dentro da sociedade judaica. Ele oferecia sacrifícios e louvores a Deus. Ele ensinava o povo a obedecer a Deus. Ele representava as pessoas diante de Deus para que elas voltassem a ter uma aliança com Deus. Ele usava uma roupa que onde ele estava, as pessoas olhavam para Zacarias e sabiam quem ele era. As pessoas respeitavam Zacarias porque sabia quem ele era, porque as vestes denunciavam, porque o que ele fazia denunciava, falava quem ele era. Era uma posição elevada para a época. Então naturalmente João seria sacerdote. É o natural da época. Filho de peixe, peixinho seria isso que ele viveria, estava na sua linhagem. E queridos, João teve a oportunidade de viver uma série de coisas. Ele podia estar dentro dos templos e viver aquilo que o pai dele viveu, aquilo que a mãe dele viveu. Ele poderia, só que ele escolheu um estilo de vida diferente. E o deserto era o seu estilo de vida. O deserto era onde ele escolheu viver, porque existia uma palavra sobre ele, porque existia algo. E olha que tremendo, porque quando o anjo vem e fala com o pai dele e diz quem seria João, o pai, quando ele começa a falar do filho, a palavra fala que ele foi cheio do Espírito Santo. Só declare algo sobre alguém se você tiver certeza que você está cheio do Espírito Santo. Porque a gente pode falar coisas que podem ferir. Nós mãe, podemos ferir os nossos filhos falando coisas que eles podem carregar por uma vida inteira, como as minhas filhas carregaram uma vida inteira. Por mais que hoje nós estamos na presença do Senhor, que hoje a gente se preocupa, a gente fala, meu Deus, o que eu vou, como é que eu vou? Mas lá atrás, quando não conhecíamos o Senhor, aquilo que era dito está lá. Então só declare algo quando você tiver certeza que está cheio do Espírito Santo. Quando Maria vai visitar Isabel, a palavra fala que Isabel foi cheia do Espírito Santo para dizer quem é que estava ali no ventre de Maria. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Tenha certeza de estar cheia da presença de Deus, senão nós precisamos nos calar. Então ele podia ter feito outras escolhas de vida, mas ele escolheu ser o profeta do deserto. João era a voz que clama no deserto. Por que no deserto? Porque não dentro do templo? O pai dele estava lá dentro dos templos. Por que no deserto? Porque não cabia. Ele não cabia dentro dos templos corrompidos. Nós ouvimos isso naquele dia. João Batista não caberia dentro dos templos corrompidos. Se a gente for sentar para falar dos templos de hoje em dia, das igrejas de hoje em dia, nós diríamos o quê? Coisas boas? Por que eu já mudei de igreja? Por que você já mudou de igreja? O que nós declararíamos? Naquela época, era assim como é hoje. Jesus, quando ele entrou no templo, e quando ele começou a falar, quando ele leu a palavra, eles se levantaram e queriam matá-lo. Naquela época já era corrompido. Hoje não vai ser diferente. Daqui 10 anos não será diferente. Daqui 20, 30 não será diferente. Mas cabe a nós fazer a diferença. Cabe a nós não ser semelhante a ninguém. Cabe a nós entender aquilo que o Senhor tem e de que forma que Ele tem. Porque nós precisamos ser o protesto de uma religião corrompida. Nós precisamos protestar, porque nós somos protestantes.
nós temos que buscar aquilo que é a vontade dele. Então ele é descrito como o último profeta a anunciar a vinda de Jesus. Ele foi escolhido para aquela estação. Ele foi escolhido para aquele momento. Então, assim como eu falei, assim como o anjo falou para Maria, o anjo também falou ali para Zacarias sobre quem seria o seu filho. Então o primeiro encontro de Jesus e João Batista se deu quando as mães estavam grávidas. Isabel estava de 6 meses quando o anjo foi falar com Maria. E aí Maria esperou alguns dias e correu para a casa de Isabel. E ali as crianças no ventre se agitaram, porque elas reconheciam quem eram. João já reconhecia quem era Jesus. Ele já sabia que ele tinha algo com ele. Ele já sabia quem é que estava ali no ventre de Maria. Ele já reconhecia o Senhor. Assim temos nós que ser. Precisamos reconhecer a presença do Pai. Precisamos reconhecer por que estamos aqui. Precisamos reconhecer por que temos fôlego de vida. Porque o Senhor ainda nos mantém de pé por causa dele. É só por ele que nós estamos aqui. A igreja existe por causa dele. Nossa família existe por causa dele. Nós existimos por causa dele. Nós precisamos entender isso. E ali, quando Maria vai na casa de Isabel, nós ouvimos também naquele dia que aquele encontro onde as crianças se agitam foi o primeiro encontro nas águas de Jesus com João Batista. E o segundo encontro foi quando João Batista batiza Jesus. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Chegou um professor novo lá e eu estava falando de Jesus e ele falando de pessoas que não creem. Eu falei, como é que pode não crer? Só de olhar uma gestação, gente. Nada vira tudo. Como é que pode as nossas 2 grávidas hoje? Como é que pode dentro da nossa barriga crescer o osso, veias certinha que sai de lá e vem para o coração? Como é que pode crescer cabelo? Como é que pode? Se não for ele, se não é ele, nada existe. Fala-se tanto, né? Numa explosão, tanto avião caindo, está gerando morte e não vida. É ele, e é por ele, é só por ele. Nós precisamos nos entender isso. Este foi um encontro deles ali, ainda no ventre das suas mães. E João, quando o anjo fala assim, seu nome será João. Mas por que a gente fala João Batista, gente? Que coisa mais linda. Não é o sobrenome dele, como o meu cunhado Rafael é Rafael Batista, e daqui a alguns dias a minha irmã se tornará Karina Batista. Não é o sobrenome de João, e ele não é chamado de João Batista por causa do sobrenome, por causa da família. No entanto, quando Zacarias fala, o nome dele vai ser João, todo mundo olha, por que não Zacarias? Por que não o teu nome? Por que não o nome da família? Porque assim Deus falou, porque assim Deus escolheu. Então ele é chamado de João Batista porque o que ele fazia era tão bem feito que se tornou o seu sobrenome, porque ele batizava. Ele é o João que batiza, João Batista. Que Deus é esse? Que Deus lindo é esse? Como você é conhecido pelas pessoas? Como as pessoas te conhecem? Como é que elas me conhecem? Aleluias. João veio para preparar e abrir o caminho para o Senhor. Foi uma voz forte e corajosa que anunciou
a chegada do Messias. Ele batizou a Jesus e proclamou-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a gente analisar a vida dele, não foi fácil. Ele abriu mão de muita coisa, só de tudo, para anunciar aquele que viria. Aí você pensa assim: meu Deus, Jesus vai fazer uma festa para ele. Jesus vai chamar todo mundo e vai falar assim: ó, esse é o cara. Nós vamos cantar daqui a pouco. Esse é o cara. Quantas vezes eles se encontraram? 2 vezes. Trinta anos de uma vida entregue em anunciar um caminho que não era o dele, entregue em anunciar o caminho daquele que viria, do Messias. 30 anos entregando a sua vida para Jesus, para 2 encontros e talvez nenhum abraço. 30 anos. O dia que começa a vida ministerial de Jesus é o dia que termina a vida de João. Poucos dias, pouco tempo depois é preso e morto. Só que ele não criava nada para ele. Os seus discípulos vinham e ele falava assim: é ele, não sou eu não sou digno de nada, é ele. Quando diziam assim: é aquele é Jesus, ele falava: pode ir. Ele não criou ninguém para ele. Ele não falou para ninguém: gente, eu estou aqui, ó, estou fazendo. Nunca. Ele sabia o propósito dele. Por isso ele cumpriu com tanta excelência. Então eles tiveram 2 encontros. Um ministério curto de 30 anos, mas de propósito cumprido com sucesso. Porque o sucesso não é ser reconhecido pelas pessoas. O sucesso é aquilo que Deus fala ao nosso respeito. E Jesus declara a respeito dele: nascido de mulher. Não existe ninguém maior do que ele. Suficiente. Foi o suficiente. 30 anos para ouvir uma frase a seu respeito: que nascido de mulher não existiria ninguém maior que ele. O que é que você está esperando ouvir? De quem você tem esperado o reconhecimento? Às vezes a gente fica esperando tanta coisa. Às vezes a gente espera tanta coisa, tanto reconhecimento. E a única coisa que nós precisamos desejar é que no último dia ele fale para nós: pode entrar. Pode entrar, que a casa é sua. E às vezes a gente fica esperando o que não é para esperar. Deus tem procurado o João Batista dessa época. Deus tem olhado. E aí eu pergunto: se ele olhar para dentro dos templos, para dentro das igrejas, ele vai encontrar o João Batista? Se ele olhar para cá hoje, ele vai encontrar o João Batista? Que são pessoas que não estão à procura de se autoexaltar. São pessoas que não estão buscando levantar o próprio ministério. Pastores lutando para levantar o próprio ministério, querendo ser maior uns que os outros. Não é isso que ele está procurando. Homens que desejam o melhor dessa terra. Isso talvez seja consequência, mas e se não for? E se o que você tem hoje for o máximo? Tá ruim? Ele está buscando o João Batista dessa época, que não desejam o crescer,
que não desejam realizar as vontades próprias. São pessoas que entendem o que quer dizer a escola deserto, que não é o lugar para nós fugirmos dele, sim nos entregarmos a ele, assim como João Batista fez. Porque lá é o encontro, lá é o encontro, lá é lá que Jesus vai estar passando, é lá, é nesse lugar que ele vai te moldar, é nesse lugar que ele vai trabalhar, é nesse lugar que ele vai aplainar, é nesse lugar, e nós precisamos entender isso. É nesse lugar, nós precisamos amar esse lugar. Nós precisamos fazer como João, é Ele, pode ir atrás, que é Ele. Nós precisamos entender isso. Deserto é lugar onde seremos privados de distrações. O que tem te distraído, o que tem roubado o teu chamado, se entrega ao deserto, porque lá é um lugar de intencionalidade. João, podendo usar roupa de sacerdote, comer comida de sacerdote, veste roupas estranhas e come um banquete estranho. Ele estava gastando a sua vida por Cristo. Eu tenho que gastar a minha vida por Cristo. Você tem que gastar a tua vida por Cristo. Ninguém é Cristo. Teu marido não é Cristo. Tua esposa não é Cristo. Teus filhos não são Cristo. Pastor nenhum é Cristo. Emprego nenhum é Cristo. É Ele. É Ele. Nós precisamos olhar para Ele. Enquanto nós estivermos anunciando Ele, permaneça. Mas o dia que deixarmos de anunciar que é por causa dEle, vá. Não fique. Porque é Ele. E é por Ele que nós estamos aqui, que você está aqui. Nós precisamos entender isso. Estamos aqui para apontar para Ele. Ele é a solução das nossas vidas. Nosso coração não pode ser idólatra. Quantas igrejas ensinando o povo a ser idólatra. Quantas igrejas ensinando o povo a olhar para o pastor, para uma liderança, para um líder e dizendo: vem que eu tenho a solução. Eu não tenho, mas eu estou procurando e eu sei que é lá, tem um endereço. Então, se você quiser junto comigo, nós vamos procurar, porque só existe um caminho e a gente precisa entrar nele. Nós precisamos entrar nesse caminho. Então nosso coração não pode ser idólatra, sempre esperando um homem que nos salve. É Cristo, e Ele já nos salvou. Ele já nos salvou. Aleluia. A mensagem de João era: arrependam-se. Ele segurava tudo com mãos leves. Nenhum discípulo era dele. Ele falava: aquele lá, pode seguir que é ele. Precisamos gastar a nossa vida para anunciar Cristo. Esse é o papel da igreja. Anunciar Cristo. Esse é o teu papel. Anunciar Cristo. A gente ouviu tanto gente falando daquela música. Agora é nossa hora de cantar. Se ouvia tanta gente falando daquela música. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Por quê? Dono dos meus dias. Nós ouvimos tantas pessoas dizendo e falando mal, que o cara escreve isso. Nós não estamos perdendo nada. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Ele e o Espírito Santo de Deus escreveu essa letra. E quando começou todo mundo cantar, todo mundo, isso indo para tudo quanto é lugar do mundo, a igreja, o pessoal falou assim: escuta, a gente precisa de um nome para pôr, porque está gerando muito dinheiro. A gente precisa de um nome.
Que nome que eu coloco para receber esses direitos autorais? Ele tinha todo o direito de pôr o nome dele e da esposa, porque o Senhor e ele escreveu. Sabe o que ele falou? Entrega para a igreja local, porque na igreja local vão chegar as vidas. Ele podia ter mudado de vida, ele podia ter o melhor carro, ele podia ter a melhor casa, ele podia estar viajando nas férias para Disney, mas ele falou assim, ó, entrega para a igreja local, que é onde vai manter as portas abertas. Então ele de fato está gastando a vida dele por Jesus. E aí a minha pergunta é: você está gastando a tua vida de fato para Jesus? Você de fato, quando chega no momento de uma oferta, por exemplo, tem coragem de entregar, ainda que pense assim, Senhor, eu nem sei para amanhã se eu vou poder. Quantas vezes eu vim para cá com a gasolina lá no amarelo e eu falava, não vou voltar, não vai ter como. Quantas vezes ia levar minha filha na escola, mandando foto pro Éder e dizendo assim, não vou conseguir, o carro vai parar no meio da rua. Eu tenho vergonha de empurrar, não, que eu já parei para empurrar o carro do outro. Quantas vezes? Mas eu tô aqui para gastar minha vida para dizer para você assim: é Ele, é por Ele que nós estamos aqui. E aí, para terminar, eu pergunto: qual é o seu estilo de vida? Qual é a mensagem da tua vida? Por que você? E por que eu? Por que Ele nos escolheu? Porque de fato nós estamos aqui. Medo de ir para o inferno? Preocupado com o dia de amanhã? Para cada dia basta o seu mal. E quando Ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe o que Ele está dizendo hoje? Porque amanhã, quando chegar o amanhã, é o hoje. É o hoje. Então nós estamos aqui para gastar de fato nossa vida para Jesus. Nós não somos resposta, mas nós somos a pergunta. Onde você está, Jesus? Nós queremos te servir. Nós estamos todos aqui pelo mesmo propósito. Talvez a gente tenha um pouco mais de preocupação, porque às vezes a gente não divide. Até dezembro, tudo perfeito, não devia nada, como nós falamos. Mas esse mês foi o mês assim para pagar o aluguel, arrastou até o último dia de janeiro. Então talvez a nossa preocupação seja um pouco maior, porque eu tenho que pagar e não tenho dinheiro. Talvez isso, mas de resto, nós estamos aqui para servir o mesmo Deus. Nós estamos aqui para anunciar Ele. E nós vamos fazer de tudo para manter essas portas abertas para as vidas que as chegarão. E nós vamos fazer de tudo para buscar, estudar e saber a verdade que liberta. E eu te convido a se colocar de pé, fazer parte desse exército, a fazer parte desse chamado, a fazer parte e perguntar para o Senhor: Senhor, qual o propósito? O que é que o Senhor tem? O que é que o Senhor quer? Porque eu vou fazer. Eu vou fazer porque foi para isso que eu nasci. Foi para isso que nós nascemos. Foi para isso que você nasceu. Foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para viver a verdade que liberta, para vivermos a vontade dEle, o querer dEle, aleluia.